Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste meu canal. Neste vídeo nós vamos estudar 3 pontos importantes da termodinâmica que a gente vai ver. São as transformações cíclicas, o segundo princípio da termodinâmica, ou segunda lei da termodinâmica, e, por fim, vamos ver as máquinas térmicas. E no finalzinho a gente ainda pode ver um pouquinho de ciclo de Carnot para a gente encerrar esse assunto de hoje. Essas 4 coisas são coisas que eu particularmente julgo que são complementares, ok? Primeiro vamos ver as transformações cíclicas. Deixe-me apagar essas coisas para a gente discursar aqui com vocês sobre as transformações cíclicas. Um ciclo, todo mundo entende um ciclo como sendo algo que se repete. E nas transformações cíclicas isso não é diferente. O ciclo é algo que se repete. Deixe-me desenhar aqui o diagrama. Pressão versus volume, certo? E vamos começar a conversar sobre isso. Lembre-se que para a gente definir o ciclo em geral nós não conseguimos definir onde é o seu início e onde é o seu começo, onde é o seu início e onde é o seu fim. Basicamente, como as transformações cíclicas, elas vivem sempre se repetindo, sempre voltando ao seu estado inicial, ela não tem começo nem fim, pelo menos inicialmente, certo? Quando uma questão lhe apresenta transformação cíclica, você não consegue, a princípio, identificar onde é o seu começo e onde é o seu fim, a menos que a questão diga se for, no caso, relevante. Bom, uma transformação cíclica, ela nada mais é do que um conjunto de algumas transformações sucessivas. Por exemplo, deixe-me discursar com vocês aqui um ciclo que eu julgo ser um dos mais simples que existe. Aqui nós temos uma transformação do estado A até o estado B, onde ocorreu uma expansão, no caso um aumento de volume isobárico, ou seja, um aumento de volume onde a pressão permaneceu constante, ok? Esse aumento de volume aconteceu a uma pressão que eu vou chamar de P1, simplesmente P1, ok? De B até o estado C aconteceu uma transformação isométrica, não foi nem expansão, nem houve uma compressão, porque diminuiu a pressão, né? Mas a volume constante. Uma transformação isométrica, nós sabemos que acontece a volume constante. Eu vou colocar aqui o volume 1 para a gente se situar. E aqui está o estado C, o estado gasoso C. E aqui eu vou colocar o estado D, onde o corpo, para sair do estado C até o estado D, ocorreu nele uma compressão isobárica. No caso, o corpo saiu de um volume maior para um volume menor isobaricamente, ou seja, a uma pressão constante. E por fim, saiu do estado D até o estado A isometricamente, ou seja, a volume constante. Está aqui o nosso ciclo e está aqui os 4 estados desse gás. Aqui está o estado A, aqui está o estado A. Do estado A para o estado B aconteceu uma expansão isobárica, do estado B até o estado C uma transformação isométrica, do estado C até o estado D uma compressão isobárica, do estado D até o estado A foi uma transformação isométrica. Está aqui o volume 2, que representa esse volume, ok? Bom, é interessante a gente descobrir qual foi o trabalho realizado nesse ciclo, e para isso a gente calcula simplesmente a área do ciclo. A gente diz que deixa-me destacar aqui o que eu quero que vocês vejam. Essa área aqui interna dentro do ciclo, estou destacando aqui para vocês, essa área
ela é numericamente igual ao trabalho. Numericamente igual quer simplesmente dizer que o seu valor numérico é igual ao trabalho, porém, como área e trabalho são grandezas físicas completamente diferentes, a gente não pode simplesmente dizer que a área é igual ao trabalho. Por isso a gente usa esse termo, numericamente igual ao trabalho. Ok? Como é que a gente pode demonstrar isso? Perceba que nas transformações de B até C, deixa-me melhorar isso, na transformação de B até C e nas transformações de D até A, aconteceram transformações onde o trabalho foi nulo. O trabalho aqui nessas duas transformações foi exatamente igual a zero, por serem transformações isométricas. Lembre-se, para calcular o trabalho, a gente faz o produto. Deixa eu fazer aqui embaixo isso aqui. Para a gente calcular o trabalho de alguma transformação, a gente faz o produto entre a pressão pela variação do seu volume. Como a variação de volume nessas duas transformações é zero, o trabalho é igual a zero. Então, basta a gente calcular o trabalho realizado de A até B e o trabalho realizado de C até D. O trabalho realizado de A até B é simplesmente a área abaixo da curva, que é essa área completa aqui. Deixa eu fazer de outra cor. A área abaixo da curva é essa área completa aqui. Digamos, é a área que eu destaquei, A, mais essa área aqui em amarelo. Isso aqui é a área da curva total abaixo da transformação A a B, que é o trabalho total de A até B. O trabalho de C até D é somente a área em amarelo. Já o trabalho do ciclo vai ser o trabalho de A até B menos o trabalho de C até D. Por que um menos o outro? Perceba que de A até B há um aumento de volume. Quando há um aumento de volume, o trabalho é positivo. E de C até D há uma diminuição do volume. Quando há uma diminuição de volume, o trabalho é negativo. Isso convém anotar. Eu vou colocar aqui. Quando há um aumento no volume, a consequência é que o trabalho é positivo. É o que acontece na transformação de A até B. E quando o volume diminui, a consequência é que o trabalho é negativo. É o que acontece de C até D. Perfeito? Lembrem-se sempre desse fato, meninos. Quando o volume aumenta, o trabalho é positivo. Quando o volume diminui, o trabalho é negativo. Isso nos remete a outra conclusão, que é o seguinte: perceba que nessa transformação que a gente está colocando aqui, essa transformação cíclica, o ciclo está girando no sentido horário. Perceba, segue o sentido dos ponteiros do relógio. Quando um ciclo caminha no sentido horário, o trabalho é positivo. Horário, a consequência é que o trabalho é positivo. A gente tem calor, uma quantidade de calor sendo transformada em trabalho. Lembrem-se disso. No sentido horário, o trabalho é positivo e a gente tem uma quantidade de calor sendo transformada em trabalho. No sentido contrário, vou colocar aqui anti-horário. Tomara que caiba, porque eu não quero colocar no sentido anti-horário. Dá para entender, né, pessoal? Por favor, não me matem por conta dos pormenores do português no momento. Quando o sentido for anti-horário, o trabalho será negativo e a gente vai ter, em vez de calor sendo transformado em trabalho, a gente vai ter trabalho sendo transformado em calor. Calor sendo transformado em trabalho, trabalho sendo transformado em calor. Sentido horário, calor transforma em trabalho. Sentido horário, o trabalho é transformado em calor. Ok? Espero que isso tenha ficado entendido, para que a gente passe para o nosso próximo tópico, que é o segundo princípio da termodinâmica, que é um princípio mais teórico, porém a gente pode verificar ele em algumas ilustrações. Por exemplo, quando a gente tem aqui, vou tentar ilustrar para vocês o chão. A gente tem uma bolinha, ela vai cair dessa altura, que eu vou chamar de H,
E ela vai ter aqui, nos nossos estudos de energia, uma certa energia potencial gravitacional, que para a gente calcular, a gente sabe que multiplica massa, gravidade vezes altura. Num sistema perfeitamente mecânico, essa bolinha vai cair, vai interagir elasticamente com o chão e vai subir até a mesma altura h. Porém, a gente sabe que essa bolinha, na primeira vez que ela subir, ela vai subir até uma altura um pouco menor, vai subir até aqui. Na segunda vez que ela subir, já vai diminuir um pouco mais, ela vai subir até aqui. Na terceira vez, já vai diminuir um pouco mais, ela já vai subir até aqui. E vai chegar um momento lógico que ela não vai mais conseguir subir, ela vai simplesmente bater no chão e parar. Isso acontece porque a energia potencial, ela não é totalmente transformada em trabalho. O que acontece é que a gente tem a energia potencial exatamente igual ao trabalho realizado para elevar ela de novo até uma altura h, mais uma certa energia que foi dissipada de diversas formas. Acho que a maior forma de dissipação de energia aqui é através de calor. Então, a gente tem simplesmente aqui uma perda por calor. A gente tem uma certa quantidade de calor indo embora aqui, interagindo com o chão, variando a temperatura aqui do chão, aumentando um pouquinho a temperatura aqui do chão, certo? Mas a ideia é que a bolinha que tinha essa quantidade de energia potencial, à medida que ela for caindo, quicando com o chão, interagindo com o chão, essa energia potencial vai diminuir. Porque a natureza ela não é totalmente mecânica, ela não é perfeitamente mecânica. Da mesma forma que a natureza ela não é perfeitamente termodinâmica. O que acontece? Numa transformação cíclica, como aquela que a gente viu anteriormente, nem todo calor é transformado em trabalho. Nem todo calor é transformado em trabalho. Então a gente vai ter que uma quantidade de calor vai ser transformada em trabalho, mais uma certa quantidade de energia que também vai ser dissipada. Em geral também é em forma de calor, mas esse calor aqui vai ser diferente da energia dissipada aqui. Bom, a ideia simplesmente do segundo princípio da termodinâmica é que o rendimento sempre vai ser diferente de 100%. O rendimento vai ser diferente de 100%. Ok? Deixa eu apagar isso aqui. Isso aqui são algumas linhas introdutórias sobre o segundo princípio que eu creio que vocês tenham entendido. Ok? Para a gente explicitar o segundo princípio da termodinâmica, que é um princípio teórico, eu vou escrever algumas linhas aqui para vocês. Vejam só. Segunda lei da termodinâmica. Em breves linhas, a gente pode dizer o seguinte. Deixa eu diminuir essa letra para não ficar carregando o nosso trabalho. Acho melhor aumentar para vocês visualizarem melhor. A segunda lei da termodinâmica diz o seguinte para nós. Nenhuma máquina térmica... Opa, meu Deus... Nenhuma máquina térmica terá rendimento de 100%. Em outras palavras, a gente pode dizer que não é possível transformar totalmente calor em trabalho. Esse é o primeiro princípio da termodinâmica, se a gente for usar em determinadas linhas. A gente pode também dizer, outra visão do segundo princípio da termodinâmica é esse aqui. O calor não flui naturalmente de um corpo frio
eu vou colocar aqui uma fonte fria para um corpo quente. E aqui eu vou colocar uma fonte quente. Entendam, corpo frio e corpo quente como um corpo com maior temperatura e um corpo com menor temperatura, ok? Entendam corpo frio e corpo quente como um corpo de maior temperatura e um corpo de maior temperatura, o corpo quente, e o corpo de menor temperatura, o corpo frio. E nenhuma máquina térmica terá um rendimento de 100%. Esse é o segundo princípio ou segunda lei da termodinâmica. É um princípio unicamente teórico. Eu espero que ele tenha ficado claro para vocês, para que a gente possa discorrer um pouco mais sobre as máquinas térmicas. A gente já ouviu falar muito das máquinas térmicas, né? Por exemplo, quando você coloca um certo combustível no seu carro, esse combustível está simplesmente fazendo com que uma determinada quantidade de calor acesse o motor do seu carro. Uma certa quantidade de calor aqui acesse o motor do seu carro, que vai realizar um determinado trabalho para movimentar o seu carro, só que uma parte desse calor é jogada fora através do cano de escape. Então a gente simplesmente pode sugerir para vocês o seguinte: aqui em cima vai entrar nessa minha máquina o que eu vou escrever aqui como quantidade de calor quente. Essa quantidade de calor quente vai reagir aqui com o gás que tem aqui dentro, vai realizar algumas transformações e uma certa quantidade de trabalho será realizada. De modo que, como não existe máquina térmica com rendimento de 100%, uma certa quantidade de calor será rejeitada pelo cano de escape, que eu vou chamar de quantidade de calor fria. O que nós sabemos é que a quantidade de calor quente, que é a máxima energia que eu poderia transformar em trabalho, é igual ao trabalho que eu realizo mais a quantidade de calor fria. Isso aqui nada mais é do que a aplicação do princípio da conservação da energia. Quantidade de calor que entra, que é a energia que entra no meu sistema, é igual à energia que sai. No caso, a energia que sai é simplesmente o trabalho realizado mais a quantidade de calor que eu joguei fora pelo cano de escape. Perfeito? O rendimento dessa máquina térmica, por definição, é o trabalho que eu realizo pela quantidade de calor quente. No caso, é a quantidade de calor total que nós temos aqui para o nosso estudo, para a nossa máquina térmica. Digamos que aqui vai ser a quantidade de calor nas explosões no meu motor do carro, aqui é quanto de trabalho que eu realizo para movimentar o carro, e aqui é quanto de calor que eu jogo fora para o ambiente, ok? Quantidade de calor quente, trabalho, quantidade de calor fria, quantidade de calor que entra, trabalho que eu realizo, quantidade de calor que eu extravaso, que eu jogo fora. Isso aqui é nada mais nada menos do que os conceitos básicos sobre as máquinas térmicas. É muito simples isso aí. Eu sei que vocês talvez estejam estranhando pela simplicidade, mas não tem muito o que falar sobre as máquinas térmicas. É só aplicar o princípio da conservação da energia e uma aplicação do segundo princípio da termodinâmica. Já que a gente está falando sobre máquina térmica, é bom falar também sobre a máquina frigorífica, que é uma variação da máquina térmica. Enquanto a máquina térmica, a gente está vendo que um calor foi realizado, um calor foi transformado em trabalho. Na máquina frigorífica, a gente tem trabalho sendo transformado em calor. No caso, se a gente for usar como analogia as transformações cíclicas, a transformação horária, que a gente tem calor sendo transformado em trabalho, é como a gente pode visualizar uma máquina térmica, e no nosso caso agora a gente tem trabalho sendo transformado em calor, a gente visualiza a máquina frigorífica. Máquina frigorífica é também uma aplicação do segundo princípio da termodinâmica,
que diz o seguinte: aqui eu tenho um ambiente onde eu quero retirar calor do ambiente. Mas o segundo princípio da termodinâmica sugere que eu não consigo tirar calor de um lugar quente e jogar para um lugar... De um lugar frio e jogar para um lugar quente, perdão. Não consigo tirar calor de um lugar frio e jogar para um lugar quente de maneira natural. Aí o que é que eu faço? Eu vou realizar um trabalho nesse gás. Vou realizar um trabalho nesse gás. Que eu tenho trabalho sendo realizado. Esse trabalho é realizado por um dispositivo que a gente chama de compressor. A quantidade de calor quente vai embora. O que acontece é que uma certa quantidade de calor frio vai entrar aqui. O que é que a gente tem? Princípio da conservação da energia. Quantidade de calor vai ser o trabalho mais a quantidade de calor fria. O princípio é o mesmo, Daniel? Sim, o princípio é o mesmo, não tem problema nenhum. A conservação da energia funciona também para cá. Só que nesse caso, as setinhas de trabalho, quantidade de calor frio e quantidade de calor quente, se invertem em relação à máquina térmica. Na máquina frigorífica, a gente tem aquele princípio da transformação cíclica no sentido anti-horário, onde eu tenho uma certa quantidade de trabalho que foi um trabalho realizado, na verdade, que foi transformado em calor. Esse trabalho foi usado para tirar calor de uma fonte fria e mandar para uma fonte quente. A gente sabe que esse processo não é espontâneo. Daí a gente precisa realizar um trabalho para fazer com que a máquina frigorífica funcione. Perfeito? O meu tempo está terminando e eu espero que isso tenha ficado claro para vocês. Um grande abraço, pessoal, e até depois.